Enquanto o mundo olhava para as câmeras em Davos, nos corredores escuros da Suíça, um aperto de mão mudou o destino do seu dinheiro. Putin e Xi Jinping acabam de ativar o plano que Donald Trump mais temia. E o reflexo disso já chegou. O ouro bateu recorde histórico acima de $4.690 por onça. O dólar perdeu força contra todas as principais moedas. E marcas de luxo europeias despencaram. E tem mais. O FMI acabou de cortar a previsão de crescimento do Brasil para 1,6%. E isso não é coincidência. É consequência direta da guerra financeira que está acontecendo agora. Deixa o like e se inscreve no canal. Porque o que eu vou revelar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro do real e do dólar. Vamos começar pelo que ninguém está conectando. Enquanto Trump ameaçava a Europa com tarifas de 10% subindo para 25%, a China e a Rússia estavam construindo o sistema que vai destruir a hegemonia do dólar. E esse sistema já tem nome: mBridge, e já está operando em mais de 100 países. O mBridge é um projeto de moeda digital compartilhada entre bancos centrais, liderado por instituições asiáticas. E o objetivo é permitir transações diretas entre moedas nacionais, sem conversão prévia em dólar, sem passar pelo SWIFT, sem depender de títulos do Tesouro Americano, e sem dar aos Estados Unidos o poder de congelar ativos. E aqui está o detalhe que muda tudo. O mBridge inspirou o BRICS Bridge, que é a versão expandida do sistema para todos os países do bloco: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E agora, mais de 40 países candidatos a entrar. E todos eles vão poder negociar sem usar dólar. E tem mais. Os BRICS estão testando um token lastreado em ouro, chamado UNIT. Não é uma moeda tradicional. É um instrumento de liquidação comercial baseado em blockchain, inspirado nos direitos especiais de saque do FMI, mas restrito ao ecossistema BRICS. E pode ser lastreado em uma cesta de commodities ou moedas. E por que isso importa? Porque o ouro acabou de bater recorde histórico, e não é por acaso. Bancos centrais do mundo compraram mais de 4.800 toneladas de ouro entre 2020 e 2024. Isso é o maior volume desde o fim do padrão ouro no século XX. E mais da metade dessa compra foi feita por países dos BRICS. E tem um dado devastador. A participação do dólar nas reservas cambiais globais caiu para menos de 40%. Esse é o menor nível em pelo menos 2 décadas. E o ouro, quando somado, superou euro, iene e libra esterlina juntos. E isso mostra que o sistema atual perdeu neutralidade e passou a ser visto como instrumento de pressão política. E enquanto isso acontecia, Trump cometeu o erro que pode custar tudo. Ele amarrou tarifas comerciais à anexação da Groenlândia e criou o que analistas estão chamando de efeito Groenlândia. E esse efeito está destruindo marcas de luxo europeias. LVMH, dona da Louis Vuitton, caiu 1,4%. Kering, dona da Gucci, despencou 4,2%. Richemont, dona da Cartier, perdeu 3,12%. E o Morgan Stanley rebaixou a LVMH de outperform para neutro. E disse claramente: a empresa não será capaz de compensar o impacto das tarifas com aumentos de preços. E se isso evoluir para a guerra comercial completa, o crescimento de lucros europeus entra em colapso. E a situação só piora. Porque a Europa já estava preparando retaliação. A União Europeia está discutindo tarifas sobre 93 bilhões de euros em produtos americanos. Isso é cerca de 108 bilhões de dólares. E tem um instrumento novo chamado anticoerção, que limita acesso a licitações públicas, investimentos e serviços bancários para países hostis. E se isso for aplicado aos Estados Unidos, empresas americanas perdem acesso ao mercado europeu. E aqui está a conexão que ninguém fez. Enquanto Trump pressiona a Europa, a China está de braços abertos. O Canadá acabou de fechar acordo com a China. Reduziu tarifas sobre carros elétricos chineses de 100% para 6,1%. E em troca, a China cortou tarifas sobre canola canadense de 84% para 15%. E já fez a primeira compra, 60 mil toneladas. E o primeiro-ministro canadense foi direto. O relacionamento com a China ficou mais previsível do que o relacionamento com os Estados Unidos. E isso é devastador, porque mostra que aliados históricos dos Estados Unidos estão buscando alternativas. E a China está oferecendo essas alternativas. Mas o pior ainda estava por vir, porque o FMI acabou de divulgar as projeções de crescimento global e elevou a previsão mundial para 3,3%.
e disse que a economia global sacudiu o choque tarifário de 2025 e que o boom de inteligência artificial está impulsionando investimentos massivos, especialmente nos Estados Unidos, que teve previsão elevada para 2,4%, e a China atingiu a meta de 5% de crescimento, mesmo com todas as tarifas de Trump, e registrou superávit comercial recorde de 1,19 trilhão de dólares, porque redirecionou exportações para mercados não americanos, Sudeste Asiático, Europa, América Latina. E o FMI elevou a previsão da China para 4,5% em 2026. Mas tem um país que foi cortado brutalmente: o Brasil. O FMI reduziu a previsão de crescimento do Brasil para 1,6%. E a justificativa foi política monetária mais apertada para conter inflação. Mas a realidade é mais profunda, porque o Brasil está no meio da guerra financeira entre Estados Unidos e China, e pagando o preço. Porque enquanto a Europa se afasta dos Estados Unidos e a China constrói sistemas alternativos, o Brasil não decidiu de que lado está. Lula foi convidado para o Conselho da Paz de Trump, que vai supervisionar o governo tecnocrático de Gaza, e que exige pagamento de $1 bilhão por assento permanente, e onde Trump tem poder de veto absoluto. E ao mesmo tempo, o Brasil faz parte dos BRICS, e está participando dos testes do sistema M-Bridge e do Token Unit. Então o Brasil está tentando jogar dos dois lados, e isso tem custo, porque quando você não escolhe lado em guerra de titãs, você fica vulnerável aos dois, e a economia sente. E aqui está o reflexo direto. O dólar no Brasil está operando a R$ 5,37. E quando a guerra financeira global escala, a pressão sobre moedas emergentes aumenta, porque investidores fogem para ativos seguros, e o principal ativo seguro agora não é mais o dólar, é o ouro. E isso muda tudo. Porque durante décadas, quando havia crise global, o dólar subia, porque era porto seguro. Mas agora, quando há crise, o ouro sobe, e o dólar recua. E isso mostra que a confiança no sistema financeiro liderado pelos Estados Unidos está quebrando. E Putin e Xi Jinping sabem disso, e estão acelerando o processo. E tem um dado técnico que confirma. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar contra uma cesta de moedas globais, recuou 0,58%. E isso indica perda de força do dólar no mercado internacional. E quando o dólar perde força, a pergunta não é mais se o sistema vai mudar, é quando. E enquanto isso, investidores europeus estão discutindo abertamente a saída de ativos americanos. Eles detêm 8 trilhões de dólares em ações e títulos dos Estados Unidos. E pela primeira vez em décadas, estão questionando se vale a pena manter esse dinheiro ali. E a resposta está começando a ser não. E o chefe global de câmbio do Deutsche Bank foi direto. Diante de um ambiente em que a estabilidade geoeconômica da Aliança Ocidental está sendo existencialmente abalada, não é claro por que os europeus continuariam dispostos a exercer esse papel. Traduzindo, se os Estados Unidos tratam a Europa como inimiga, a Europa vai parar de financiar os Estados Unidos. E aqui está o plano secreto de Putin e Xi Jinping. Eles não precisam atacar o dólar diretamente. Eles só precisam oferecer alternativas viáveis e esperar que Trump continue destruindo a confiança dos aliados. E é exatamente isso que está acontecendo. E o reflexo chegou nos mercados. Dow Jones caiu 1,08%. S&P 500 recuou 1,23%. Nasdaq despencou 1,54%. Tudo isso enquanto mercados americanos estavam fechados por feriado. E quando reabriram, a carnificina continuou. Porque investidores entenderam que as tarifas de Trump sobre a Groenlândia não são negociação, são ultimato. E ultimatos quebram confiança. E quando confiança quebra, capital foge. E quando o capital foge, sistemas alternativos ganham força. E os BRICS estão oferecendo exatamente isso. Sistema de pagamentos sem SWIFT. Token lastreado em ouro. Acordos comerciais em moedas locais. E mais de 100 países já usando o CIPS, Sistema Chinês de Pagamentos Internacionais. E tem uma proposta brasileira nesse jogo. Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, está defendendo criação de nova moeda internacional restrita a transações externas, lastreada em cesta ponderada das moedas dos países participantes, com pesos definidos por PIB em paridade de poder de compra. E o peso da economia chinesa seria central para dar credibilidade ao arranjo. E isso mostra que até economistas brasileiros estão preparando o terreno para um sistema financeiro global sem dólar no centro. E enquanto isso,
Trump está acelerando o processo sem perceber. Porque cada ameaça à Europa empurra mais países para os braços da China. Cada tarifa sobre aliados históricos legitima os argumentos dos BRICS. E cada movimento unilateral dos Estados Unidos prova que o sistema atual não é neutro. É arma política. E países cansaram de ser alvos. E aqui está o erro fatal de Trump. Ele assumiu que os Estados Unidos são grandes demais para serem desafiados. Que o dólar é insubstituível. Que a Europa não tem alternativa. Mas a história mostra que impérios caem quando cometem esse erro. E o império do dólar está cometendo agora. Porque o custo da hegemonia ficou alto demais. Manter gastos militares crescentes e controle do sistema financeiro internacional exige recursos cada vez mais difíceis de sustentar. E propostas de orçamentos de defesa de trilhões de dólares nos Estados Unidos mostram que o custo da hegemonia começou a pressionar a estabilidade do próprio sistema. E Putin e Xi Jinping não precisam vencer. Eles só precisam sobreviver tempo suficiente para que o sistema americano entre em colapso por peso próprio. E oferecer alternativas quando isso acontecer. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Então, quando você vê ouro batendo recorde, dólar recuando, BRICS construindo sistemas alternativos, Europa se afastando e FMI cortando o crescimento do Brasil, saiba, não são eventos isolados. É o pacto secreto entre Putin e Xi Jinping sendo executado. E Trump está acelerando o processo sem perceber. Agora me diz, você acha que o real vai sobreviver a essa guerra de titãs? Ou o Brasil vai ter que escolher entre dólar e yuan nos próximos anos? Comenta aqui embaixo o que você acha desse novo eixo de poder. Deixa o like e se inscreve. Porque o próximo movimento pode definir o futuro da nossa moeda. E quando isso acontecer, você vai querer ter entendido antes.